E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, com super dicas de como operar o suporte e resistência de forma correta. Por isso, você que quer saber analisar o porquê que a vela vai subir, porquê que a vela vai descer, por que a tendência vai continuar, por que a tendência vai corrigir, entre outros motivos da análise, você está no lugar certo. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like para não perder nada todos os dias às 18 horas e 15 minutos. Primeira entradinha feita aqui na região, tá lá. Simples de tudo, preço, vamos lá para análise? Preço chega em região de resistência, preço fazendo resistência, preço vem buscar novamente região de resistência, deixa padrão de vela, fraqueza de continuidade, e o que o Cadu faz? Vendinha na região. Esse é o último momento de venda nessa região aqui, tá, pessoal? Depois vai ficar perigoso. Então aqui, ó, eu tinha um suporte que se transformou numa resistência. E eu tenho aqui, ó, resistência. E eu tenho aqui resistência, tá? Então, além dos movimentos técnicos de suporte e resistência, que a gente tem que observar na hora de fazer análise, eu tenho que ver a região de suporte e resistência, se é uma região válida para eu fazer uma entrada. Eu tenho que analisar a tendência, se essa tendência está chegando ao final ou ainda tem continuidade de movimento. Eu tenho que olhar o padrão de vela que está acontecendo na região. E além do padrão de vela, eu tenho que ver um volume financeiro, se ele tem harmonia ou divergência pelo padrão que está acontecendo ali no gráfico. No caso, pessoal, aqui o volume em relação à vela ou a rolagem do preço da última região aqui, ó, deste canal para resistência a suporte do canal, essa rolagem. Se eu fosse ver uma rolagem maior de preço, do início da onda, da falha da onda, aí eu precisaria de um outro indicador para ver volume, tá? O volume das ondas, tá? No caso aqui, o volume financeiro, eu posso ver os volumes na ignição das ondas, na fraqueza das ondas, mas não o caso propriamente dito aqui em relação ao movimento. E olha o que eu falei para vocês, que eu pegaria só essa venda aqui, depois ficaria arriscado. Olha o que está acontecendo com o gráfico, tá vendo? Porque a gente tem que fazer uma contagem das ondas, a gente tem que entender se essa tendência está no começo, meio e fim, para conseguir sanar se aquele suporte ou aquela resistência está encaixada por uma continuação, uma correção. Tudo isso de forma profunda você aprende no treinamento, onde módulo a módulo você vai avançando por cada detalhe, por cada profundidade, e você tem eu como seu professor tutor a tempo para responder tudo aquilo que precisa e corrigir tudo aquilo que você faz no treinamento. Sabe por quê, pessoal? Tem muita gente que às vezes fala assim, Cadu, eu estou assistindo suas aulas aqui do YouTube e às vezes eu vou aplicar e faço tudo igual, mas não dá certo. Primeiro que eu não sei se está fazendo tudo igual. Segundo, esse fazer igual é bem diferente eu falar e eu realmente fazer. No treinamento, pessoal, você manda para mim a sua entrada, manda para mim os exercícios, tem uma forma lá especial de você fazer um diário, de você mandar e eu vou corrigindo cada detalhe. Então, geralmente a pessoa que está aqui no YouTube ou ela está começando agora, ela não tem informação suficiente para operar o conteúdo a fundo. Porque aqui no YouTube são dicas, tá? São apenas dicas, são dicas valiosas, mas são dicas onde você não vai conseguir a fundo entender cada detalhe do gráfico. Então é necessário você se aprofundar para dominar o gráfico. Sempre o conhecimento está à frente da ilusão de imaginar que às vezes a gente sabe as coisas simplesmente porque eu vi e achei fácil. Não.
é necessário um tempo de maturação de estudos, um processo de aprendizagem, um processo de correção para você entender exatamente o que o gráfico faz. Inclusive, você que gosta de estudar, eu deixo inteiramente grátis este e-book para você fazer download. É um e-book onde eu falo sobre 16 padrões de velas. Ele fica para download no meu canal do YouTube, pessoal. Tem muita gente que fala assim, eu entrei lá no Instagram, não consegui fazer download. Pessoal, não é no Instagram, é no Telegram. Então, abaixo de qualquer videoaula, inclusive esta videoaula de agora, ou as anteriores que você pode ver aqui, ó, abaixo, na descrição, tem todos os links que você precisa. Ou aqui, ó, na descrição do meu canal, onde você tem desde o link para fazer a aquisição do treinamento, como o meu WhatsApp, o meu Instagram e o link do canal do Telegram. Aqui, ó, é o meu Instagram. Eu costumo sempre deixar aqui para vocês, né? Canal do Telegram, Tiers com resultados de alunos. Aqui você só vai ver resultados de alunos, pessoal. 60% ainda de desconto, link para acesso, EAD, Hunter. Aqui posto resultados dos alunos todos os dias para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo e baixar o e-book. Então, quando você baixa, ó, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui é o canal do Telegram. Tem muita gente que fala assim, eu entrei lá no canal, mas não achei no canal do Telegram. Primeiro, quando você entra no canal do Telegram, você vai encontrar essa mensagem fixada. Se ela não aparece aí para você, de duas umas. Ou em algum momento, quando você acessou o canal, você apertou nesse X. E se você apertou nesse X aqui, ó, você quis dizer que não quer fazer o download. E aí automaticamente o Instagram tira a mensagem fixada daqui. Ou você precisa atualizar o seu aplicativo, porque está aqui, ó, sempre esteve aqui, sempre estará aqui este e-book, pessoal. Então você que não consegue baixar, é um problema local, ou porque algum dia você clicou nesse X e você tirou daí. E aí, Cadu, mas e onde eu posso baixar se eu não conseguir baixar aqui? Dentro do treinamento você tem acesso a este material e mais inúmeros materiais, tá bom? Quando você clica aqui, ó, mensagem fixada, vai abrir os dois links. Primeiro link e segundo link, e aí você faz o download. Então, se você não está conseguindo, ou é preciso atualizar o seu aplicativo do Telegram, ou você precisa acessar pelo computador do Telegram, ou você apertou no xizinho aí, ó, e falou que não queria, e aí eu não posso fazer nada, né? Infelizmente. Então, aqui você vê os alunos e vê também as aulas que eu subo todos os dias aqui no canal. Por exemplo, aqui, o Valcledes, ó. O professor, obrigado pelas instruções que o senhor tem me dado, seguindo o que o senhor me disse, seguindo essa tendência de baixa aí, ó, 7-1. Tive um lucro de 32 euros. Jesus abençoe, professor, por tudo. Ontem mesmo, o Valcledes, né, ele tinha mandado para mim uma imagem e onde poderia ser as entradas. E eu coloquei as entradas para ele, onde eu faria. E dá uma olhada, ó, 7-1. É simples, pessoal. É simples, você só tem que focar na técnica, tá? E o Valcledes opera em euro, ó. Não é mole não. Aqui, ó, André, dá uma olhada. 5-2, meta batida. O mercado estava um pouco revolto, o mar está revolto, mas é assim mesmo. Bom mar não faz um bom marinheiro. Então, é nesses dias de mar revolto, de ondas revoltas, que você vê se realmente você tem conhecimento técnico. André batendo meta. Aqui o Alan, ó, curtindo o estudo, estudando e fazendo dinheiro, ó. Maravilha, Alan, meus parabéns. Aqui é o Rodrigo, ó, operando Forex, batendo sua meta. 2 vezes, né, Rodrigo? Abertura de cada mercado aqui. Meus parabéns, Rodrigo. Aqui outra imagem, outro ativo. Meus parabéns, Rodrigo. A aula que eu subi ontem, pessoal, de como operar tendência, muito importante para você que talvez... Opa, o que eu fiz aqui? Deixa eu fechar, eu aumentei aqui sem querer. Você que quer identificar uma tendência, quer saber como operar uma tendência, aula específica para você, pessoal. Todos os dias eu tenho aulas com super dicas aqui. Aqui o Silvio, ó, 5-0, só trabalhando suporte e resistência, continuidade do movimento. Perfeito, Silvio. Tá lá, pessoal. Como ele diz, ó, o senhor nos ensina, não tem como dar errado, dá certinho. É isso aí, Silvio. Meus parabéns.
Aqui é o Fernando, ó, batendo meta, fazendo um 4-1. Aqui é o Alex batendo meta 1-0, o Alex utilizando a ferramenta Hunter. Essa ferramenta Hunter, pessoal, eu explico ela lá no módulo 13, mostro como ela funciona, mercado aberto, mercado fechado. E aí, caso você queira fazer aquisição, é só entrar em contato comigo que eu te passo os valores, explico como funciona. Aqui é o Nicolas, ó, batendo meta. Não foi 300 pila, mas foi quase, né, Nicolas? Ficou pertinho. É isso aí, Nicolas aqui batendo meta. Silvio de novo aqui, ó, batendo meta. Claudemir, meus parabéns, pessoal. Rodrigo. E outra aula aqui que eu subi durante a semana, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o gráfico. Olha que movimento lindo que ele está fazendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem espaço para mais um movimento, pessoal. Deixa eu ver, cadê euro? Entrou esse tal de Blitz aqui. Às vezes atrapalha a gente na busca de um movimento melhor, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu ia entrar comprado, mas agora eu perdi a oportunidade. Vamos ver, ó. Ele chegou numa região aqui, pessoal, que é uma região que pode travar o movimento, ó. Ele está numa região aqui que ele pode travar o movimento. Ele está com muita força de alta ainda, tá? Só que já não está tendo harmonia aqui na movimentação de alta. Então deixa eu fazer uma marcação aqui, ó, só para entender uma coisa. O que ele pode estar querendo fazer ali na região. Então eu estou analisando a tendência nesta região aqui e a possibilidade de uma fraqueza de movimento, uma pequena correção. Ah, vai reverter o movimento da tendência de alta ali, o movimento vai ser revertido, ele vai derreter com tudo ali o preço? Não, pessoal, eu estou vendo apenas uma pequena correção naquela região. Entenda, existem movimentos em suporte e resistência que você pode corrigir o movimento. E existem movimentos em suporte e resistência que você pode dar continuidade ao movimento. Mas isso requer vários fatores. Isso requer um entendimento de cada setor do gráfico. É isso que a análise gráfica faz. Você consegue entender cada setor gráfico, cada movimento gráfico, ao ponto de entender se realmente naquele movimento eu posso continuar ou eu posso corrigir. Então aqui você viu uma tendência linda de alta, um volume harmônico lindo de alta, vai fechar, tá lá, entrada linda. Você vê aqui, ó, uma tendência linda de alta, correto? Uma linda tendência de alta, um volume harmônico de alta, mas ao mesmo tempo esse volume me dá algumas informações. O volume me dá algumas informações. Além disso, dentro dessas informações, eu preciso ver o que está acontecendo no passado gráfico. Assim como nessa primeira entrada, ó, eu fiz uma venda nessa região. Por que eu fiz uma venda nessa região, pessoal? Olha só, porque o gráfico está de venda. Por que agora eu fiz uma venda nessa região? Porque o gráfico está numa região de correção. Ah, então quer dizer que todo momento de correção ou todo momento de venda eu tenho que comprar ou tenho que vender? Não, pessoal. É como eu sempre digo para vocês. Precisa ter uma análise mais apurada do movimento. Como agora, ó. Novamente eu vou fazer uma venda aqui nessa região. É necessário que o preço corrija? Ele é obrigatório corrigir ali? Não. Mas geralmente, quando o preço está chegando próximo a um desafio de mudança de característica, o que acontece com esse gráfico? Ele pode fazer um embrulho ali na região. É uma região que eu costumo dizer para o pessoal não operar. Como assim, Cadu? É uma região onde o gráfico fica indeciso. E nessa região de indecisão, ele costuma fazer um pouco de consolidação ali. Ele deixa o gráfico um pouco confuso. Então por que eu fiz uma venda ali na região? Justamente esperando que o gráfico entrasse nesse momento de confusão nessa região. Bem nessa região, porque ele já tinha perdido uma força aqui. Ah, Cadu, mas entrou força de volume aqui e o preço está subindo um pouco mais. Tudo bem, pessoal. Sem problemas. Se ele vai me dar um loss ali, não tem problema. Olha só,
olha só isso aqui, pessoal. Depois eu vou mostrar para você o que aconteceu com o preço. Ó, eu vou pegar ele aqui, ó. Vou pegar ele de novo aqui. Olha só o movimento que ele fez. Olha aqui, ó. Ele retornou e quase me deu a vitória. Você entendeu o que eu estou falando? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele de novo aqui, ó. Com mais uma entrada. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ah, no fio eu entrei com uma taxa só, peguei mais duas. Vamos lá. Ó, você entendeu o que eu estou falando? Você entendeu o movimento que eu estou falando? Quando a gente vai operar o suporte e resistência, a gente tem que confiar na análise. Então, qual é a expectativa da movimentação ali? Ele tem uma expectativa de uma pequena correção na região. E por um movimento volátil, por um movimento muito forte e um retorno brusco na região, ele acabou me tirando da operação. Mas tudo bem, não tem problema. Eu entendi o movimento, vou lá, faço de novo a entrada e pô! Maravilha, 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 maravilha. Pessoal, isso aqui é uma arte. É uma arte de conhecimento técnico. É uma arte onde você, através de todo o conhecimento que você adquire, sabe o bumbum na cadeira? Sabe o tempo que você fica sentado com o bumbum na cadeira estudando, você achando que não vai chegar a lugar nenhum? É isso. É isso que eu falo. Não adianta você abrir uma conta numa corretora, não adianta você sair apertando o botão que nem uma pessoa sem nexo naquilo que você busca. Você precisa buscar o quê? O conhecimento técnico. Você precisa entender que o conhecimento técnico ele faz parte de um crescimento pessoal. Você precisa entender isso aí. Muita gente pensa assim, aprendi uma estratégia, né? Muita gente coloca na cabeça aí, aprendi uma estratégia, aprendi um negócio aí que eu vi. Aí, dá um dia ele opera, dá certo, dá 2 dias ele opera, dá certo, dá 3 dias ele opera, dá certo, de repente começa a não dar certo. Aí ele já começa a achar que a corretora é culpada, ele começa a achar que a estratégia é culpada, ele começa a achar que tudo é culpado, menos entender que na verdade, pessoal, estratégia por si você não chega a lugar nenhum. O que eu quero dizer com estratégia? O gráfico ele é vivo, então, por exemplo, um movimento e uma região, existem várias variáveis sobre o movimento. Você viu aqui, eu vou te explicar. Eu vou te explicar o que eu fiz aqui nessa região. Você viu que eu tomei um loss. Você viu que no último segundo eu tomei um loss. Por quê? Porque ele fez uma variável na região. O que eu falei para você? Que todas as vezes que o preço vai chegando numa região como essa e ele está esticado. Ó, vamos lá, ó. Preço sai de fundo, faz tendência de alta, tendência está chegando ao fim. Por mais que tenha volume, tenha harmonia, ela está demonstrando uma profundidade de correção. Corrigiu. Tecnicamente falando, o que acontece em regiões como essa? Existe um tal de embrulho. O gráfico começa a ficar assim, ó, consolidado. Então foi por isso que eu entrei ali. E olha só o que aconteceu com o preço. Ó. Você consegue ver que tem... Deixa eu aproximar aqui para você ver. Ó. Você consegue perceber que aqui tem um pavio, ó. A minha entrada foi exatamente no fechamento do candle, correto? Correto. Mas você percebe aqui, ó, que aqui tem um pavio. Olha só, tem um pavio aqui, pessoal. O que este candle fez? Ele foi buscar a máxima do pavio para depois corrigir. A análise de entrada de venda ali foi perfeita. Eu já tinha um entendimento que o gráfico poderia fazer uma consolidação ali na região e poderia corrigir. Só que é um detalhe de uma das variáveis que o preço pode fazer em suporte e resistência. Ele pode corrigir aqui, ó. Vamos lá. Agora eu vou dar um nó na sua cabeça, mas você quer aprender? Vamos lá, ó. Tá vendo isso aqui, ó? O preço ele pode corrigir na máxima, como ele corrigiu. Ele pode corrigir no fechamento aqui da região, ou ele pode corrigir aqui, ó, abaixo dessa região.
Então o preço pode corrigir nesses 3 pontos. E como que eu vou saber? Dentro do movimento eu vou precisar ver o padrão de vela ali na região e ver o volume. Por quê? Existe o esforço, o efeito do preço na ação do preço, no price action numa região. Então preço e volume trabalham juntos. Ah, Cadu, eu não sei usar volume. Já diria o filósofo, como eu sempre digo para vocês, que aquele que não sabe usar volume ou não usa volume, profissional não é. Mas deixa eu te falar um negócio. Às vezes você está aí 3 dias aplicando uma estratégia e de repente você fala assim, não funciona mais, não está dando certo. Na verdade, a maioria dos traders eles falham por um único motivo. E talvez não seja porque você está pensando, tá? O erro silencioso de um setup ou achando que você tem uma boa estratégia é um mito. É um mito, pessoal. Por exemplo, sala de sinais, estratégia do não sei da onde, o setup não sei da onde, é um mito. Por quê? Você acredita que precisa de um sistema perfeito para ter um sucesso no trade, e isso é errado. O que acontece, a verdade, é que não é uma estratégia que te impede de vencer. É você raciocinar o movimento gráfico, é você entender a contextualização do gráfico. Então essa história de que você tem um operacional definido é uma armadilha invisível que acontece na sua mente. Você começa a operar e aí você começa a perder 2, 3 vezes porque você acha que você tem um setup ou uma estratégia infalível na sua mente. E deixa eu te dar uma notícia, o mercado é vivo. Então, aí você muda o plano, aí você ajusta a entrada, aí você troca o par, aí você mexe no time do gráfico. Essa é a armadilha, a falta de consistência nas tomadas de decisões. Agora, talvez ninguém te contou esse segredo. Deixa eu soltar aqui, ó, a margem está parada, né? Aí o gráfico vem e faz esse movimento. E o que o Cadu faz aqui depois? Ó? O Cadu vai lá e senta o dedo. Por quê? Porque antes que o movimento viesse a fazer esse movimento, eu já sabia que ele iria fazer esse movimento. E olha o que eu falei para você. Antes que o preço chegasse nesse movimento, eu já sabia que ele ia fazer esse movimento. E Cadu, como que você sabia disso? Por uma questão de saber ler o gráfico. Enxergar o gráfico, pessoal, ver o gráfico, um monte de gente vê. Se eu pegar uma criança de 5 anos e falar assim, ó, você tá vendo um gráfico aqui? Ela vai falar, tô tio, tô vendo o gráfico. Agora, você sabe ler e interpretar esse gráfico? Aí é uma outra história, tá? É isso que a análise gráfica faz. Ela faz você raciocinar o gráfico, e esse é o segredo que ninguém te conta. Então, o verdadeiro poder está em seguir um plano, mesmo quando tudo parece estar dando errado. Você sabe como funciona, você sabe como os gráficos agem, você sabe como fazer a entrada na operação, você precisa acreditar na sua o quê? Na sua mentalidade, no seu conhecimento. Então, a disciplina, ela é uma confiança real no seu conhecimento. Sem isso, você tem apenas sorte ou azar no gráfico. Então, o que os traders fazem para ser consistentes e vencerem? Eles não reagem emocionalmente a perdas. Eles seguem o plano com disciplina. Sabem que uma sequência de perdas pode até acontecer, mas ele tem que corrigir qual é o raciocínio que ele está fazendo dentro daquilo que chamamos de análise gráfica. Então, você tem que definir uma forma de operar. Assim, você vai virar o jogo. Você tem que definir uma forma de analisar o gráfico, pessoal. Você tem que saber como o gráfico funciona, você tem que entender como analisar o gráfico, você tem que entender como executar a ordem no gráfico. Quando você começa a fazer isso, ó, o servidor caiu aqui, ó. Quando você começa a fazer isso, você tem que testar isso. Por isso que eu sempre digo para você, você que entrou no treinamento, se você estudar de verdade, passar pelo treinamento, começar depois, fazer os testes, fazer os treinos e começar a aplicar isso fielmente, pelo menos 30 ou mais operações, sem mudar a técnica, testar isso, você vai ver como funciona. É só ter paciência. Você viu ali no começo o Valdecleides ali, eu explicando para você. Ele falou, não, professor, fui aplicar no gráfico aquilo que você me ensinou, 7-1. Então, você tem que documentar isso cada entrada. Eu falo para o pessoal, faz diário de trading,
faz um histórico das entradas, faz os estudos dos seus erros. Mas e a preguiça? Onde que fica? Tem gente que, ao invés de enfiar a preguiça na gaveta, senta na preguiça e vive como uma pessoa comum, uma pessoa convencional. Se você agir como uma pessoa convencional, você nunca vai ser extraordinário. Entendeu? Se você agir como uma pessoa convencional, você nunca vai ser extraordinário. Então, sai de cima da preguiça, joga a preguiça na lata do lixo, ou deixa na gaveta aí quando for necessário, mas toma uma atitude. Então, você tem que treinar sua mente para confiar no processo, não no resultado. Pessoal, por que muitos erram exaustivamente o gráfico? Porque eles estão pensando no resultado e não pensam no processo da análise. Eles não pensam em raciocinar o início de um movimento. Então, o resultado de quem aplica isso, ele vai parar de ficar pulando estratégia para estratégia, ele vai ganhar clareza mental para operar, ele vai suportar quando tiver perdas sem desespero e finalmente vai ver os lucros aparecendo de forma consistente. Conseguiu entender? Isso é operar um suporte e resistência com técnica. Isso é você saber operar tendência. Isso é você operar suporte e resistência com um método que funcione, com a forma que pode fazer com que você consiga aprender mais e mais. Como você viu aqui, ó, Cadu fez a entradinha de venda na região, na tendência de venda. Cadu fez venda na região, na correção do movimento. Depois eu fui lá, o que aconteceu? Aquelas variáveis das regiões de suporte e resistência, acabei tomando um loss lindo aqui na região. E depois, o que aconteceu? Quando eu entendi o que o gráfico estava fazendo, porque foi apenas uma variável ali, e é uma das variáveis que pode acontecer, e eu estou ciente disso, fui lá e sentei o dedo novamente e está lá, entrada linda, linda, linda. Então, você tem que entender que o método funciona, você tem que ter clareza para operar, você tem que suportar um loss e finalmente você vai ver os lucros aparecendo de forma consistente. Desde que você aprenda a operar suporte e resistência com um método que funcione todos os dias. Se você aprender a operar o suporte e resistência com um método que funcione todos os dias, você vai ver como as coisas vão mudar. Você vai começar a ver o quê? A luz no fim do túnel. Tá joia, pessoal? Então, no fim da aula, eu vou deixar mais aulas aqui no card sobre esse assunto que eu estou falando para você. Sobre o método, tá? O método que eu utilizo. Cadu, qual é o método que eu utilizo? Análise gráfica. E lá no treinamento, você vai ver todas as técnicas que compõem esse método de análise gráfica. Eu vou falar para você, pessoal, de todos os alunos que eu tive até hoje, só um chegou para mim e falou assim, olha, eu já comecei a aprender sobre esse método, foi bom que eu entrei porque eu tinha um certo conhecimento. E com certeza ele estudou com um trader estrangeiro, não estudou com um trader aqui do Brasil, porque eu passei por todas as escolas de traders, escola asiática, escola europeia, escola americana, para conseguir conciliar um método que realmente possa te ensinar a ser consistente no mercado. Mas você precisa largar a preguiça de lado, investir em você mesmo e dar a mão para mim para seguir o plano. Você tem que seguir o plano. Se você não seguir o plano, se você deixar a emocional tomar conta, o desespero tomar conta, a desconfiança tomar conta, você vai continuar no mesmo lugar, sentadinho aí em cima da preguiça. Conseguiu entender? Conseguiu entender? Finalizando aqui então, 5-1, praticamente aí meia hora, mais um dia de meta batida. Um beijo no coração. Para você que quer vir para o treinamento, qualquer horário você pode fazer aquisição, é de forma automática, os links estão aí abaixo. Fez a inscrição? Já recebe o e-mail, faz a sua senha e já começa a ter suporte diretamente comigo. Você também que quer fazer a aquisição do indicador, é só entrar em contato comigo, te passo os valores, como faz para fazer a aquisição. E eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e escrever a palavra-chave método. Fui!